Olá, está no ar o Porto Alegre em Debate. No programa de hoje, nós vamos abordar um assunto que gerou discussão nos últimos dias aqui na capital gaúcha. Junto com os nossos convidados, nós vamos falar sobre a possibilidade de restrição do consumo de álcool nas ruas da cidade. Para isso, estão aqui comigo no estúdio o mestre em Ciências Criminais, Saulo Marimon, e o psiquiatra e conselheiro da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, Carlos Salgado. Aos nossos convidados, muito obrigado pela presença. Você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Para a gente situar também, para quem também está começando a se inteirar desse tema, o porquê de nós estarmos fazendo este debate. Porque recentemente a Secretaria Municipal de Segurança sugeriu, um projeto, ou sugeriu que houvesse uma certa restrição no consumo de álcool nas ruas da capital, muito especialmente em relação à questão da Cidade Baixa. Esse projeto gerou discussão, gerou debate, é uma questão polêmica, mas a Prefeitura já também, logo em seguida, colocou de que este assunto, enfim, não há um posicionamento definido, não deu respaldo definitivo para esta proposta. Enfim, não há um posicionamento definido para isso, e de que não há um projeto tramitando na Prefeitura sobre esse tema. De qualquer forma, esse assunto gerou uma discussão na cidade e a gente quer também trazer pessoas aqui que possam explanar sobre estas questões aqui, para que você de casa também possa tirar as suas conclusões sobre este tema. Deixa eu começar com o mestre em Ciências Criminais, Saulo Marimon, quem eu agradeço mais uma vez pela presença. Muito obrigado por estar aqui no programa. Uma avaliação inicial sobre essa proposta, o que lhe parece sobre este tema, e como é que recebeu isso, como é que tem digerido, de alguma forma, essa sugestão, digamos assim, neste momento. Bom, olá quem nos assiste. Primeiramente, eu penso que a questão do álcool na sociedade deve ser discutida sim. Deve haver um debate, deve ser fomentada essa ideia de uma preocupação sobre o excesso do consumo do álcool. Porém, com a minha experiência como ex-policial, como ex-advogado criminalista, eu penso que esta sugestão do secretário Rafão, ela padece de uma certa legalidade, no sentido de que para nós aplicarmos uma norma proibitiva desta monta, seria deveras complexa. E em outros lugares do Brasil já se criaram algumas pequenas leis municipais, temos em alguns casos no mundo, evidentemente. No entanto, como sociólogo também posso afirmar que precisa de uma análise mais profunda no contexto da estatística criminal para compreender, afinal, qual é a relação entre o consumo excessivo de álcool e a criminalidade que se observa em um certo lugar. E aí vem uma pergunta simples: como fiscalizar uma norma que geraria quase uma certa perseguição de órgãos públicos que já estão depauperados de servidores para trabalhar adequadamente na segurança pública, por uma questão que às vezes beira a um certo moralismo? Ok, uma avaliação inicial aqui também, já apontando alguns temas, para que a gente possa também daqui a pouco se aprofundar nesse debate. Quero também contar com a presença aqui e agradecer por estar aqui no programa o psiquiatra e conselheiro da ABAD, Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, Carlos Salgado. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui e por dividir também os seus conhecimentos com a gente. Uma avaliação também inicial do senhor sobre essa proposta, sobre essa sugestão. Então, é um prazer realmente estar aqui na TV Câmara, no programa Porto Alegre em Debate, com o Clayton e Saulo e com os nossos telespectadores. Então, acho que para começo de conversa, me parece que dá para a gente pensar que se trata de um balão de ensaio. O legislador arrisca, digamos assim, se intrometer nessa questão tão complexa. O professor Saulo já salientou, essa aqui é uma conversa que não é tão simples assim. Em nenhum dos ângulos parece ser muito simples. Mas é um balão de ensaio que eu acho que tem um aspecto virtuoso, que é agitar um pouco a opinião pública, inquietar a opinião pública. Estamos aqui em debate em função dessa iniciativa do Legislativo. E a partir disso, eu acho que a gente já tira uma via interessante
num panorama falando como psiquiatra, como alguém que atende lá na ponta, né, pessoas com problemas com álcool e outras drogas, e trabalham um tanto também com questões de prevenção, especialmente através da BEAD. Eu penso que no painel geral, toda medida restritiva com relação à disponibilidade, à circulação de substâncias na comunidade, do ponto de vista de preservação da saúde, é bem-vinda. Mas isso vale também para medicações controladas, enfim, vale para tantas substâncias que são tóxicas para o ser humano. Quando elas são controladas, o risco de eventos infelizes diminui, e o álcool não é diferente nesse sentido. Então, em princípio, um esforço, se ele tiver a simpatia da comunidade, eu acho que aí está a chave, por isso eu falei o balão de ensaio, se tiver a simpatia da comunidade, tem uma chance significativa de ser prestigiado, de haver uma disposição comunitária, no sentido de respeitar a medida restritiva. E é claro que sair atrás da garotada, né, com uma garrafa ou com uma lata de cerveja 1 a 1 parece uma coisa meio quase surreal, né, professor Saulo? Então, mas, por outro lado, quando isso conta com a simpatia da comunidade, já há naturalmente uma possibilidade, uma retração nessa hiperexposição do bebê e suas consequências. É que se abre um debate nesse tema, né, e talvez... provavelmente essa não seja uma proposta que prospere, né? Mas de qualquer forma ele é um debate necessário, né, de ser feito, né? Chama para essa discussão em termos do consumo, né, muitas vezes excessiva do álcool, né, especialmente pela juventude. E quando o senhor fala a questão da simpatia da comunidade, né, eu queria colocar também essa expressão aqui para o debate. Como fazer isso, né? Através de medidas mais punitivas, medidas de conscientização, como chegar, né, como ter essa linguagem, como ter essa aproximação, né, com as pessoas, professor? Bom, a primeira coisa que eu penso é que nós temos que sempre fomentar o debate. Ou seja, antes de vir a este programa, eu fiz uma breve pesquisa em sites do governo federal, Secretaria de Educação, de Saúde do Estado, e uma situação me preocupou. Não localizei nenhum link ou nenhum programa, nem falo plurianual como eu deveria ser, um assunto tão importante e perene como bem abordou o Dr. Carlos. Não existe um projeto nas escolas públicas para uma abordagem adequada sobre um tema tão complexo. Eu tive uma situação como professor estadual, que eu dei aula num colégio aqui em Porto Alegre, no Protásio Alves, em que alunos estavam consumindo dentro de uma garrafa de um refrigerante uma bebida alcoólica. E eu abordei e levei esses alunos à direção da escola. Ou seja, eles trouxeram de casa. Uma pesquisa feita em 2007, e aí eu faço uma ressalva da carência de pesquisas científicas de certa escala para poder abordar o momento em que a família consome o álcool, né? Via de regra, o consumo do álcool se dá em casa, na casa de amigos ou em bares e baladas. Isso são dados estatísticos de 2007, do primeiro levantamento anual de como o brasileiro se comporta com o consumo do álcool. É necessário primeiro fazer um levantamento, e isso demanda um tempo numa pesquisa social, e a partir dali verificar em que momento nós podemos enfrentar e qual é a linguagem. O proibicionismo puro e simples, a repressão direta, o Estado manda e o cidadão tem que obedecer, eu entendo que é ineficaz. Mesmo que a palavra eficácia na segurança pública é uma questão muito controvertida. Como bem disse o Dr. Carlos, se houver uma simpatia, uma aceitação social, qualquer norma vai, entre aspas, pegar. Um exemplo que nós podemos dizer é o cinto de segurança, que em 97, com a adoção do novo Código de Trânsito brasileiro, as pessoas eram recalcitrantes, tinham uma certa resistência, alguns diziam, mas eu vou cair de uma ponte, eu vou morrer afogado. As pessoas não saem caindo de pontes e morrendo afogadas toda semana, então tem que ter um bom senso. Falta, na minha visão, uma visão interdisciplinar das 3 esferas do poder público e sempre com a comunidade, conversando sobre isso com a comunidade, porque senão tu vais fazer uma abordagem numa escola, uma palestra,
Aí a família vai lá e assiste, aí chega em casa e oferece bebida para a criança. Não adianta. Que é proibido, né? Sim, sim. Né? Mas tem aspectos culturais de certos grupos sociais que veem isso com uma certa naturalidade. Não, meu filho aqui toma um vinho, toma uma cerveja. Quando, como bem diz, está errado, previsto em norma. Nessa relação de consumo de noite também, né? Os estabelecimentos, enfim, não deveriam, né, fazer isso, essa venda, né? Observa assim, conforme para que nos pensem em casa. O legislador diz que não pode oferecer ou vender ou entregar bebida à criança ou adolescente. Ok. Ao vendedor desse produto, ele tem que ter a consciência, não só pelo aspecto legal, de que o seu estabelecimento vai ser fechado pelo Estado, vão tirar-lhe o alvará de funcionamento. É a questão da consciência. Não vou fornecer. Aí ele não fornece. Mas um adulto que está próximo dessa criança, compra para esta criança e fornece para a criança. Então, por isso que eu entendo que conscientizar, sensibilizar, mesmo que seja um processo que demande tempo, ou seja, é um processo mesmo, demora anos, talvez uma década ou duas, para que se alcance um resultado. Agora, enquanto nós estamos conversando nesse dia com você, nesse momento, nós não temos um projeto plurianual, nós não temos uma demanda organizada, sistematizada e dialogada com a comunidade local para sensibilizar sobre esse tema. Então, o Estado, junto com psiquiatras, que tem uma parcela muito importante nesse processo, a sociedade como um todo, devem sugerir o debate. Acho louvável a ideia do debate, ponto e vírgula. Porém, o avanço desta forma é que me parece meio complicado de aplicar. Dr. Carlos Salgado, nesse processo, né, a gente percebe, né, que é uma questão precisa ser trabalhada culturalmente também, né, nesse caminho, né, a conquista da simpatia da comunidade. Né? Eu acho que é tentador a gente já ir para algo mais específico, né, algum detalhe em particular da ideia de mudar a relação da comunidade, especialmente do jovem, né, e dos responsáveis por esse jovem, os facilitadores do acesso ao álcool, com relação à disponibilidade do álcool. Mas tentando ainda me manter mais, temos tempo, né, de aprofundar para o detalhe, no global, né? Pensando assim, medidas restritivas de uma forma geral, ou seja, atrapalhar o acesso de um ser humano a alguma substância, ajuda no sentido desse indivíduo usar menos essa substância ou sequer usar. Então, em algumas culturas, por exemplo, entre árabes, o acesso ao álcool é muito restrito, muçulmanos são muito reticentes com relação ao álcool. Então, tem uma força cultural, aí vamos ao encontro do que falava o professor Saulo. Bom, isso é o produto de um processo milenar para se conseguir essa atitude consistente. Um contraponto de curto prazo. Recentemente, o Brasil foi valorizado, ou vem sendo valorizado. Nós somos, digamos assim, às vezes temos uma autoestima ruim em relação a projetos mais ambiciosos, mas nós somos um case, um caso de sucesso na mudança da relação da comunidade com o tabaco. E foi produto, essa mudança, verdade, de um esforço educacional repetido, de um esforço comunitário repetido, que granjou a simpatia da comunidade, que transformou algo muito atraente em algo até repulsivo. Uma mudança de viés cultural, com uma redução significativa do número de usuários. Porto Alegre era uma cidade líder, e ainda é um tanto líder, embora com índices menos do que a metade dos originais, digamos, dos anos 70, né? Temos aí um caso de sucesso em que um conjunto de medidas educacionais voltadas à prevenção e especialmente informativas, mas também restritivas, é proibido fumar num ambiente fechado. Sim, um tempo atrás a gente ia em alguma casa noturna e voltava com... Fumava. Né? Todos fumávamos se estivéssemos, por exemplo, num grande escritório, como o nosso Banrisul, né? Grande salão, muitos funcionários e muita gente fumando, na verdade todos fumando, quer quisessem ou não. Então, claramente há uma mudança relevante. Eu acho que aí a questão-chave é a simpatia que a comunidade mostrou e segue mostrando com essa medida restritiva. Entre jovens parece que escapa um pouco essa atitude consistente, né? E ainda faz parte do conjunto de atitudes, digamos, opositoras próprias do desenvolvimento humano, né? A busca do tabaco, como de resto buscam os jovens também o álcool. Mas eu acho que isso deve nos inspirar. Primeiro, que é possível. Então,
eu entendi que o professor Saulo não é um pessimista, mas está percebendo que se trata de uma questão complexa, né? E temos aí também, no sentido mais amplo, um grande pano de fundo, que é um grande desafio sempre, inclusive para o legislador, que é a força do negócio. Álcool é um grande negócio. Talvez a maior empresa hoje do nosso país que tem expressão internacional é a indústria da bebida, né? Que tem toda a sua força, toda a sua complexidade na relação com a comunidade e tem seu interesse comercial, óbvio, né, que garante que as coisas funcionem, né? Só para lembrar o nosso telespectador, no Brasil há muito tempo a gente tem esse número, nós temos mais de 1 milhão de pontos de venda de bebida nesse país. E boa parte desses pontos de venda, talvez mais de 30% deles, não são regulados, não contam com alvará regular, não contam com uma inspeção de cuidados mínimos sanitários, né? E aí a gente já tem, do ponto de vista do município, uma via de entrada para ganhar um tanto de espaço nessa questão, que é a concessão de alvará com rigor maior, com rigor mais adequado, incluindo isso que o professor Saulo falava, que é a conscientização do comerciante que vai embarcar nessa proposta, que ele já entre sabendo que existem regras e que existem propostas que são muito mais saudáveis do que meramente, né, no balcão entregar a bebida para quem bater. Um papel coletivo, né? Digamos, uma visão, talvez um conceito bonito, tenho certeza que o professor Saulo deve ser simpático, que é o de capital social. Né? Ele olha para a comunidade e o comerciante e ele se sente parte de algo relevante e a solidariedade é fundamental para que isso se mantenha consistente. Ok. Professor, inicialmente a sugestão, né, desse projeto, ou proposta, ou sugestão simplesmente, né, foi muito baseado na questão da violência, né, de uma relação direta colocada álcool-violência ou álcool e baderna, álcool e bagunça, né, com foco especialmente no principal bairro boêmio que se tem aqui em Porto Alegre, que é a Cidade Baixa, né. Existe essa relação, né, trazendo um pouquinho da sua experiência também como policial, né, da sociologia, enfim, essa relação direta do álcool, violência, como é que esses dados, né, podem... Bom, contribuir nesse debate? Sim, claro. Primeiramente, o problema de obtenção de dados estatísticos é como aprofundar dentro dos dados que a Secretaria de Segurança Pública fornece, ou o sistema de saúde também fornece, em razão de que tu tem que fazer uma segunda leitura a partir dessas ocorrências, desses inquéritos, por exemplo, para verificar o que havia de um aumento de incidência. O delegado Pedro Carlos Rodrigues, em 2007, ele mencionou que em torno de 40% dos inquéritos, até mais, teriam relação entre álcool e a prática delituosa. 40%? Isso. Até acho que pode ser um pouco mais isso. Um dado estatístico de 2007 nos falava que as vítimas de homicídios estavam em 48% dos casos envolvidas com questão de álcool. Bom, mas ainda assim é preciso ter um cuidado. Primeiro, como é que o nosso legislador tem enfrentado isso? Olha, eu olhei aqui antes de participar do programa que tinha mais de 200 projetos de lei ordinária na Câmara, só na Câmara, querendo regulamentar, mas a maior parte, disparado, estava focado na questão do trânsito, que também é uma questão importante. O que me parece preocupante, e eu tenho, como o Dr. Carlos mencionou, eu tenho uma esperança, sou otimista de que algumas questões sociais podem ser equacionadas sem necessidade de uma legislação que seja punitivista ou que faça algum tipo de segregação. Por exemplo, por que o bairro Cidade Baixa está tendo maior incidência agora? Antigamente, nós tínhamos problemas de conflito com álcool e brigas no Bonfim, tivemos também em outros lugares da cidade. Isso depende muito da ocupação espacial da cidade, da forma que essa ocupação é desenvolvida. Se deixarmos a ocupação ser feita sem nenhum tipo de, não falo nem regramento, mas de uma construção de um consenso, você acaba tendo que pessoas ingressem nesses locais e acabem causando um certo nível de balbúrdia. Mas aí, dizer que todos vão causar balbúrdia é uma generalização que acaba sendo perigosa. Então, para fechar sobre essa questão da estatística, é difícil quantificar em razão da própria incidência da forma que ela é feita a estatística policial. Né? Eu trabalhei muitos anos com isso, eu publiquei livros sobre estatística criminal na polícia, e eu posso afirmar que tu tem que ler o inquérito, tu tem que analisar como a coisa se desenvolveu para poder chegar, não, a violência mas
Em lato sensu, em sentido geral, sim, o álcool tem uma relação com violência. As pessoas podem, a partir da ingestão de bebida alcoólica, elas podem acabar tendo, e aí eu acho que o doutor é muito mais habilitado a falar sobre isso, evidentemente, pela sua trajetória e pela sua experiência profissional e formação, sem dúvida, que a pessoa, ao ingerir bebida alcoólica, ela acaba tendo alguns, vamos dizer assim, freios, alguns tipos de limites internos que a pessoa vai avançando e acaba, talvez, partindo para um tipo de agressividade. Agora, nós não podemos afirmar que todas as pessoas que vão ingerir bebida alcoólica vão partir para essa agressividade. Nesse levantamento de 2007, eu estava vendo alguns aspectos interessantes e um deles me chamou a atenção. As pessoas entre 18 e 24 anos, elas têm um nível de quantidade de doses alcoólicas maior do que pessoas de 25 a 29, de 30 a 39, que são etapas, são momentos. Então, talvez focar num certo público possa ter, em médio e longo prazo, uma melhor resposta para o que se quer agora, mas tenham certeza que nos assiste. É um processo que não vai se resolver de um dia para a noite. E, claro, a gente está falando aqui sobre essa questão de conscientização, né? E evidente, o álcool é prejudicial, né, professor? O senhor tem, como o professor falou, tem toda uma larga experiência nesse sentido, né? Pela ABAD, né? De ter presenciado e acompanhado situações, enfim, muito complicadas nesse sentido, né? De dependência, enfim. Mas nesse processo, professor, da relação, né? Com álcool, violência, né? Isso... Então, olhando, digamos, do ponto de vista psiquiátrico, como um médico voltado, né, à observação e eventualmente ao tratamento de questões comportamentais ligadas ao álcool e, infelizmente, a uma porção de outras substâncias, outras drogas, né? Então, desse viés, a relação é muito clara. A mudança de comportamento, o professor Saulo já anunciou, olha, álcool muda comportamento, álcool muda juízo crítico. E juízo crítico é o filtro natural do go or not go, né? Vou ou não vou. Né? Então, na hora de decidir se vai beijar, se vai acariciar ou se vai espancar, né? O álcool pode ser um facilitador. Na hora de decidir se vai dar o próximo passo para alguma outra substância da mesma forma, ou se vai meramente dar um passo para dançar, né? O álcool é um elemento importante para meninos e meninas. Mas, então, pensando como psiquiatra, álcool, como de resto, inclusive maconha, né? Todas as substâncias têm alguma relação potencial com alteração de conduta, com alteração de juízo crítico e, portanto, exposição ou imposição da violência, sem dúvida que sim. Não é fácil chegar a um consenso de que isso é verdade. Lá do outro viés, arriscando uma visão mais sociológica ou social, quem sabe, mais corretamente, né? Uma experiência aí que a comunidade conta, né? A gente tem essa experiência dos levantamentos, a Unifesp fez 2 levantamentos nacionais, acho que um deles o senhor está citando, que mostra que realmente é uma cara ou coroa. Aproximadamente 48% dos brasileiros não bebe. E esse é um dado importante para o nosso telespectador pensar, especialmente olhando para os jovens à sua volta, que não é regra. Na verdade, é uma regra 50%. Claro que a indústria da bebida gostaria que fosse 100% ou algum número próximo e seguem batalhando para que isso ocorra. Um produto que vende para 52% dos indivíduos da comunidade, com uma estimativa que se repete em 2 levantamentos, parece ser realmente verdade, é um grande produto, talvez até venda mais que clipes. Né? Então, realmente a bebida é um grande sucesso como negócio e um grande insucesso como mediador das relações sociais. É ruim, né? Ele mais prejudica, mais dano traz do que benefício. Mas pensando então do ponto de vista da organização social e atitude com simpatia. Paulínia, no interior de São Paulo, cidade violenta, que em um dado momento, juntando forças comunitárias, todas as forças envolvidas, com grande simpatia da comunidade, impôs fechamento dos bares mais cedo. Por quê? Ao analisar, né, o mapa da violência, o entorno do bar era um palco, ou vários palcos privilegiados para o exercício da violência ou para a submissão à violência.
Fechados os bares mais cedo, o consumo cai e cai a violência. Some-se a natureza violenta do ser humano? Claro que não, mas esse facilitador é posto sob controle. Então, acho que é um protótipo, de novo, daquela ideia que eu coloquei desde o início. Havendo simpatia da comunidade, uma simpatia mais horizontal, com todas as forças efetivas apontando para isso como uma boa solução, a gente enxerga também, por exemplo, tolerância zero, né? A balada, como se chama? Balada segura. Balada segura. Por que segura? Porque sem o álcool é mais seguro estar na rua, é mais seguro se divertir, é mais seguro lembrar que provavelmente 52% dos brasileiros de fato têm interesse com álcool, independente se isso é um problema individual, e 48% não. Então, é por isso, certamente por isso, que grande simpatia surge nesse momento. A questão da balada segura, ela mudou a forma a conscientização das pessoas, né? A gente percebe que as pessoas, não, hoje eu sou um motorista aí, não vou beber, estou com o pessoal, vou conduzir, então a gente percebe que é uma conscientização maior, né? Perfeito. E às vezes passa pelo risco de uma multa, de um custo alto daquele, como foi o cinto. O cinto também entrou em vigor, porque há, associado ao não uso, né, à omissão no uso, fora o risco físico, o risco de uma punição através de uma infração de trânsito. Então, acreditar, realmente eu acredito, eu acho que devemos acreditar que medidas preventivas, medidas que comprometem a comunidade como um todo, que tem uma ambição de longo prazo, têm de ser mantidas em tudo, aliás, em saúde. Né? Falar em diabetes ou hipertensão, a gente também tem de pensar que medidas educativas e preventivas têm que se ampliar, mas a firmeza junto de um dado indivíduo também é importante. Então, eu acho que essa lembrança, né, de Paulínia, no interior de São Paulo, eu acho que o telespectador deve curiosear um pouco esse assunto, porque é um caso de sucesso. Diadema também, acho que teve. E Diadema, contemporaneamente, é na verdade um programa que se fez gêmeo nas duas cidades, bem lembrado. Também com envolvimento lá na época de pesquisadores da Unifesp, e ficou claro que o resultado é interessante. Tá certo, a gente vai para o intervalo. Nós estamos hoje no programa falando sobre essa possibilidade, ou sobre essa sugestão feita pela Secretaria Municipal de Segurança, sobre essa proposta, né, ou uma sugestão, ou uma questão que se colocou em debate aqui na cidade, se é a questão da restrição, né, ao consumo de bebidas alcoólicas nas ruas. Nós vamos fazer um breve intervalo, voltamos em seguida, tratando sobre este tema aqui no Porto Alegre Debate. Fiquem aí. Entre bromélias, orquídeas, samambaias e begônias, são mais de 600 espécies de plantas espalhadas pelo parque. No total, são 3.000 exemplares de flora. Essa diversidade faz do Jardim Botânico de Porto Alegre um dos 5 maiores do Brasil. A área de 39 hectares foi aberta ao público em 1958. Dentro do parque está o Museu de Ciências Naturais, fundado em 1955. O órgão estuda a biodiversidade e tem 432.000 exemplares de animais e plantas expostos. O Jardim Botânico é um recanto de natureza no meio urbano de Porto Alegre. O parque fica na rua Dr. Salvador França, número 1427. A visitação é aberta de terça-feira a domingo, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate. Hoje estamos tratando sobre uma sugestão aí da Secretaria Municipal de Segurança, que trata sobre uma possível restrição do consumo de álcool nas ruas da cidade. Eu volto nesse bloco, assim como a gente começou o programa, com o Saulo Marimon, mestre em Ciências Criminais, para a gente seguir tocando sobre este tema. Estamos falando sobre esta sugestão, evidentemente, mas todas as outras fatores, né, outros
temas que acabam envolvendo essa questão do consumo de álcool, que gera, né, que evidentemente gera esse debate, né, em torno desse tema. Professor, em termos de conscientização, né, em termos dessa aproximação e de trazer essa linguagem ou de fazer essa interlocução muito mais próxima, especialmente dos jovens, né? Pergunto ao senhor, como é que vê o papel em termos de conscientização, por exemplo, da família e da escola? Penso que a família é o primeiro núcleo que recebe esse indivíduo e a escola é o segundo núcleo. A família, quando eu dou alguma palestra ou leciono, eu sempre digo que a família ela tem uma força muito importante na constituição do cidadão para que ele não vire adiante um infrator. É complexo talvez dizer, mas a ausência de amor numa casa, eu falo qualquer grupo familiar, qualquer núcleo, lato sensu, qualquer núcleo, a ausência de um laço, de uma orientação, de dizer não para uma pessoa, explicar o não, em suma, a responsabilidade paterna e materna ou familiar na orientação de uma pessoa que está em formação, e a palavra formação, ela é essencial, porque daqui a 10 ou 15 anos poderá esse cidadão acabar indo para um caminho de uma violência, de uma letalidade, a partir desse processo que ele não percebeu, que ele não vivenciou. A mesma coisa a escola. A escola ela é um lugar de socialização, é um lugar de diferentes, que nós temos que respeitar essa diferença para evitar, por exemplo, a questão do bullying, né? Que sempre teve bullying historicamente, só que o nome passou a se popularizar dos anos 90 para cá, né? Que é um termo inglês. E as pessoas precisam sempre olhar para o outro e respeitar essa pessoa na sua essência. Porque a partir do respeito à essência, você consegue respeitar como cidadão e aí tem um convívio mais fraterno. E aí que vem a questão do álcool. Como a gente estava falando agora há pouco aqui no intervalo, que eu vou trazer à baila. O primeiro júri de crime doloso de trânsito no Brasil foi em Viamão, a partir de um episódio em que um rapaz de 18 anos estava embriagado e totalmente entorpecido. Ele estava inconsciente, essa expressão é importante, no momento em que ele invadiu uma parada de ônibus, causando algumas mortes. Até então, a doutrina brasileira sinalizava, junto com a jurisprudência dos tribunais superiores, que seria um homicídio sem intenção de matar, posto que não estava consciente ao tempo do fato, ou seja, o acidente em si. Todavia, passaram a mudar o entendimento, o que a gente chama de mudança paradigmática no direito penal, dizendo que ao tempo da ingestão da bebida alcoólica, esse cidadão teria a consciência e a potencialidade de escolha. Posso parar de beber ou não beber e dirigir. E aí é o que se convencionou do chamado dolo eventual, que você assume o risco de produzir um resultado. Agora vamos pensar nas nossas famílias, nossos lares, na sua casa. Como é o nível de conscientização e orientação? Eu não falo em repressão ou proibição pura e simples. Qual é o tipo de informação que nós passamos para os jovens sobre, olha, isso aqui vai ter tal consequência, quer fazer, é um risco, mas vai ter tal situação. Porque quanto mais transparente e clara a informação, não apenas dizer não pode que não pode, acabou, você acaba criando esse cidadão e ele acaba consciente do que quer fazer. Porque a pessoa é resultado da sua escolha. A hora que ele escolheu ingerir bebida alcoólica, ficar entorpecido, dirigir o carro, ele tem que pensar que ao redor daquele carro tem pessoas que não tem nada a ver com isso. Tem que pensar nesse aspecto. E são temas que não podem ser tabu, né? Não podem. Não, porque se for tabu, mas disso eu não falo. De sexo a gente não fala, de álcool a gente não fala. Bom, alguém vai falar com essa pessoa. Vai ter um interlocutor. Agora, se esse interlocutor vai trazer para essa pessoa, eu não estou dizendo assim, sem carga moral, sem aquele moralismo, você tem que fazer isso porque é bom para você e para a sociedade. Pense na sua formação, na sua construção histórica e na sua contribuição para os demais ao seu redor. Afinal, o que você vai ser dali? Então você não pode analisar com uma carga moralista, sob pena de você acabar indo para um lado talvez até oposto ao que você pretendia. Esse é o meu ponto de vista nesse momento. Dr. Carlos Salgado.
como é que se posiciona essa questão também, né, de uma prevenção precoce, né, como a gente falava aqui no intervalo. Estava bom o debate também no intervalo. Estava bem bom. Trazer também aqui para dividir com os nossos telespectadores. Tomara que sejamos generosos aqui com o tema, porque o tema merece a nossa generosidade. Então, para o telespectador pensar, né, prevenção especificamente em hábitos, podemos generalizar até um pouco, hábitos alimentares, né, mas hábitos em relação ao álcool, né, claramente começa não no adolescente, não na criança, muito menos lá no adulto, né, não começa tão tarde, começa provavelmente ao planejar a gestação, porque a mãe informada, e aí vem a ideia de informação de boa qualidade, de informação consistente, que é produto de uma política de Estado, que leva ao cidadão continuamente renovando, né, a informação com boa qualidade, com um sentido também pragmático, que não meramente aquele de uma imposição de regras, uma listinha de regras que se passaria, mas voltando. Então, prevenção com relação ao uso de álcool e suas consequências começa quando uma dupla, um casal, resolve planejar uma gestação, né, porque o álcool está implicado em consequências, aliás, está implicado em consequências cada vez mais claras também para o homem no sentido do potencial de geração de fetos com bom prognóstico. Não é só para a mulher, não é só o óvulo que é atingido pelo hábito da bebida e, claro, depois o concepto certamente vai sofrer. Então começa muito cedo e tem de se estender sistematicamente, tem que ser sustentado, como a gente vê sustentado a ideia de que menos sal é um bom negócio do ponto de vista de saúde, né? Que menos açúcar é um excelente negócio do ponto de vista de saúde para a mãe gestante, para o bebê e especialmente, né, para os adultos que vêm depois. Dentistas facilmente defendem, né, essas duas questões, porque está envolvido na saúde dentária, e a comunidade como um todo cada vez entende mais, mas aí tem um segredo que eu acho que combina muito com a ideia de política de Estado, que é sustentar essa informação, manter o entusiasmo com a ideia de que sim, uma gestação sem álcool é mais saudável. Que sim, expor precocemente uma criança ao uso do álcool por negligência, como infelizmente todos assistimos, o que tem numa festinha de 1 ano? Fico pedindo que o telespectador pense. Juntou aquele monte de adultos, comemorando, celebrando o primeiro aninho de vida de uma criança, que pelo jeito vai ser mais um cidadãozinho aqui na comunidade, e lá vai ter álcool certamente. Mesmo considerando aquele índice de 48% de brasileiros que não bebem, vai ter ali representado naquela festinha uma turma de bebedores. E provavelmente, se a gente for entrevistar papai e mamãe, digamos que não bebam, mas o que vocês vão fazer com a bebida? A gente vai ter que pôr, senão as pessoas ficam insatisfeitas, falam mal da festa ou simplesmente nem vêm na festa. E aí a gente vê o fenômeno da criançada precocemente expostos eles, né, ao modelo do beber, ao glamour do beber, à valorização, né, ao charme do beber, como no passado eram expostos ao charme do fumar. Era bonito fumar, então a criança, assim que possível, roubava um cigarro e fumava, né, porque era atraente. Eu sempre lembro do Ziraldo, sabe, nesse momento do tabaco. Eu lembro a primeira vez que eu vi as peças publicitárias que o Ziraldo desenvolveu em campanhas relativas à prevenção do tabagismo. Ele dizia: fumar é brega. E eu achava aquilo meio ingênuo, sabe? E foi exatamente o que aconteceu. Fumar hoje é brega. Um rapaz conhece uma moça, a moça fuma, já tem reservas em relação à moça. A média, né? Lá, a média. Então, voltando, educação precoce começa muito cedo e tem de ser sustentada em cima de informação de boa qualidade. Se a informação é frágil, ela não convence, Então, se a informação de que álcool está relacionado com violência, especialmente em jovens, adultos jovens, não for consistente, não tiver respaldo, ela não bate, porque o indivíduo não vai perceber isso na comunidade, né? Então, se essa informação for coerente com aquilo que o cidadão percebe, ele é mais sensível para essa mudança. E nisso nós temos claramente, né? Álcool e gestação não combina, álcool e direção não combina, álcool e menor de idade não combina, álcool e criança não combina mesmo.
O professor traz uma questão muito importante, né, que a gente pode também colocar aqui, que é a importância, né, de dentro de um processo de construção de política pública, de que, por exemplo, né, vamos que essa proposta avance, né, de restrição do consumo de bebidas alcoólicas na rua. Para a construção de uma política pública nesse sentido, ela evidentemente, e ainda mais de uma questão tão complexa como essa, ela necessita de dados científicos, né? Se ter uma base científica para, enfim, ou um período de teste para que se possa fazer um comparativo de antes e depois, aqui era assim, aqui ficou assim, enfim, né? Acho que... A primeira questão até, algumas cidades do Brasil, no Paraná especialmente, recentemente, passaram a adotar a restrição à ingestão de bebida alcoólica em vias públicas. Não falo dados científicos, dados estatísticos também. Aí, enfim. sim, aí o que acontece? Começaram a analisar assim, o comportamento criminal, se mudou ou não. Aí alguns imaginavam assim, não, vai haver redução certa. Não aconteceu, em algumas cidades aconteceu aumento e outras redução. Porque a pessoa, de novo, ela vai beber em casa. Não vou beber via pública, vou beber em casa. Então, não são é... dos estádios, né? Não são estádio, não é só estádio, assim, é cidades mesmo, é noto senso. Então, algumas cidades estão tentando aplicar isso e o que me preocupa é que o convencimento social, a aceitação pela proibição em sentido geral, ela não vai trazer essa eficiência, essa ideia de uma solução desse dilema. Enquanto, talvez outras formas de enfrentamento, que talvez para alguns aqui que vão nos assistir não vai ser muito simpático, mas vamos lá, aumento da tributação. Em alguns países, o nível de resultado foi muito satisfatório. Mas aumentar a bebida alcoólica, aumentar o preço. Nós temos também que pensar, eu não gosto muito do que eu vou dizer, né, que é a questão do aspecto econômico. Porque se for para o aspecto econômico, nós vamos acabar fazendo várias questões ofensivas à sociedade, em nome da economia, em nome de que temos que manter os empregos e a renda. Mas as empresas que estão lá no Brasil, elas têm o que a gente chama de emprego direto, que é aquela pessoa que trabalha naquela entidade, naquela empresa, e o emprego indireto. Essas pessoas que trabalham vão para suas casas e consomem produtos comprados em outros lugares, e a partir desse momento elas geram emprego lá na padaria, na farmácia, no supermercado, ou seja, é tudo um efeito cascata. A hora que um emprego é gerado, ele gera, consequentemente, outros empregos a partir daquela perspectiva. Santa Cruz do Sul, por exemplo, Venâncio Aires, Candelária, tem um problema sério que são dependentes de uma empresa multinacional de tabaco. E aí, então, você vê que naquele grupo, aí eu falo daquela questão da aceitação comunitária, há uma recalcitrância enorme em acabar com o tabaco. Por quê? Porque gera um emprego em grande escala. Então, a forma não é monocultura, mas monocultura é no tabaco, mas haver um monopólio de um tipo de situação econômica vai gerar naquela cidade um acréscimo de impostos, como ICMS, IPI, e, consequentemente, o gestor público vai ficar assim, peraí, eu vou fazer uma campanha de conscientização nas escolas para não beber, só que eu dependo da renda que esta empresa está aqui na minha. Então tem que haver uma forma múltipla, variada, não ficar dependente de um grupo econômico que cria esse produto, que, insisto, o produto não é o problema. É como a gente ingere e a consciência de como utilizar esse equipamento, esse produto, essa bebida. Então é importante que, para ter esse alcance, para ter esse aumento, tenhamos um outro viés econômico, sob pena de não conseguirmos ir além, porque vai gerar perda de emprego, perda de capital, e aí o gestor vai ficar, não, eu não posso perder esse dinheiro, como é que eu faço? Em alguns países do mundo tem aumentado, tem diminuído o uso de álcool em razão da dificuldade de obter economicamente. Só que temos outras coisas, por exemplo, a lei seca, que foi criada há mais de 100 anos nos Estados Unidos, ainda tem alguns estados que adotam, são 24 estados americanos que têm essa restrição. Quando a lei seca foi instalada, foram 13 anos de lei seca, gerou crime organizado, lavagem de dinheiro, contrabando de bebidas falsificadas. Aconteceu já em outros lugares do Brasil, de venderem bebida falsificada com selos de IPI, e aí a pessoa morreu. Então nós temos que ter essa consciência, porque a educação vai resolver. A repressão pura e simples ou a dificultação não vai solucionar. Porque a repressão pura e simples ou a punição pura e simples, né, doutor, é uma questão simplista. A fiscalização está aqui, as pessoas vão para outro lugar, vão migrar daqui a pouco.
né? Então, assim que acontece. Facilmente acho que nós e os telespectadores já concluímos assim, que para questões complexas não há resposta simples, né? A não ser, digamos, uma grande raridade que socorra, né? Então, a gente transita, né, de medidas restritivas, medidas normativas, da repressão pura e simples. Se eu bem entendi, né, essa iniciativa, essa ideia, na verdade, que não é nenhum projeto de lei, é meramente uma ideia perturbadora aí, portanto, saudável do ponto de vista de gerar debate, provém do Executivo na área de segurança. Segurança olha seus dados, o que dá para fazer? Sei lá, vamos tirar, né, vamos proibir o jovem de transitar com bebida na rua, eles vão beber menos, vão ser menos violentos e nós vamos baixar nossos índices de violência. Grosso modo, faz sentido, menos álcool, menos violência, as pessoas vão beber em casa, talvez mais resguardadas, vão se expor menos, que eu acho que é o que aconteceu, na verdade, lá no interior de São Paulo, Paulínia e Diadema, que as pessoas foram beber de uma forma mais protegida, se expondo menos a gente violenta e sendo violento, se expondo menos pessoas à sua própria violência, e aí o resultado saudável é de que caíram os números. Então, medidas eu achei muito bem lembrada, né? Essa é uma das medidas básicas que é prestigiada, né, pela OMS, que é a ideia de mexer em tributação. Mexer em idade mínima de uso. Isso já implica numa sociedade organizada capaz de fiscalizar, né, essa oferta da bebida. Restrição do ponto de venda. Então, no exterior, há lojas especializadas em bebida, especialmente nos destilados. No nosso país há uma generosidade de oferta assustadora, como eu lembrei antes, mais de 1 milhão de pontos de venda. É muito fácil chegar na bebida e é muito fácil para o jovem ter acesso à bebida, muitas vezes facilitado, e bem lembrado lá no início pelo professor Saulo, dentro da família. Né? O grande fornecedor de bebida para o jovem, tipicamente, é papai, mamãe, tios, são os adultos que são, digamos assim, descuidados com relação a essa questão. Então, ponto de venda, tributação, né? E na questão do ponto de venda, rigor na concessão do alvará. Esse alvará tem que ser alguma coisa muito valorizada, até para lembrar que ao telespectador a margem de ganho, a margem de lucro da venda de bebida é muito importante, né? A gente sabe que alguns restaurantes, por exemplo, vivem mais da bebida do que da comida, porque comida é trabalhoso e a margem é pequenininha. Bebida é pouquíssimo trabalhoso e a margem fica, digamos, muito flexível, muito à vontade, conforme, digamos, o entusiasmo do freguês, né? Então, essas medidas de cunho mais duro, mais restritivo, elas têm de ter realmente para se sustentar, aí a base que o professor Saulo tem insistido, que é a visão da comunidade, uma comunidade educada para entender que aquilo é uma boa estratégia, é saudável que assim seja, é saudável que nós tenhamos de pagar mais caro pelo álcool, porque a sociedade como um todo paga muito caro pela liberalidade com relação ao álcool. Então, medidas restritivas nesse sentido, da forma mais elegante, né, são realmente bem-vindas. Muito bem, a gente está chegando ao final do programa, eu quero fazer uma última rodada aqui para que os nossos convidados possam se despedir e dar o seu recado final em relação a este tema. Começo com o professor Saulo, agradecendo pela presença aqui e pedindo ao senhor o seu recado final aqui para a gente poder fechar, amarrar pelo menos por enquanto, pelo menos por hora, essa questão, esse debate aqui na TV Câmara. Primeiramente, agradecer o convite à TV Câmara, agradecer a presença, agradecer ao convite e também ao um bom debate que nós fizemos aqui com o Dr. Carlos, contigo, Clayton, e pedir para as pessoas que estão nos assistindo para que saiam desse debate refletindo sobre o que foi dito aqui. Não importa se você vai concordar ou divergir, é do jogo, é democrático. Democrático é o debate. O debate só acontece se você em casa estimula esse debate. Então, pensem sobre o assunto. Não vai se resolver agora, não vai se esgotar, e é por isso que é importante, mas pensem nas suas vidas, na sua incidência sobre outras vidas, para que possamos, talvez, numa sociedade próxima, termos um pouco mais de compreensão sobre os nossos atos e as consequências daquelas atitudes que nós tomamos. E obrigado pelo espaço concedido. Tá certo, obrigado, Saulo. Dr. Carlos Salgado também, da mesma forma, muito obrigado pela presença aqui, pelo debate, também recado final aqui para que a gente possa amarrar, pelo menos, como falei, por hora nessa questão, que ainda vai suscitar outras discussões, outros debates, para que a gente possa tratar do tema. Doutor. Nosso telespectador já antecipa agradecimentos, tomara que a nossa audiência seja feliz e deixe aquela pulga do debate na orelha do nosso telespectador.
prazer estar aqui com o professor Saulo, contigo, Cláudia. E pensar assim que a existência deste programa, a existência desta emissora é produto de uma política de Estado. Né? Não é à toa que se chama Porto Alegre em Debate. Não é à toa que nós temos aqui, né, um profissional de comunicação empolgado com a ideia de aguentar, se houver uma troca de desaforos ou uma troca de gentileza, né, porque o debate é algo saudável. Debate, como bem lembrou o professor Saulo aqui em off antes, é um debate de ideias, não é um embate entre indivíduos ou entre grupos de indivíduos. A ideia do Estado, ao gerar, ao oferecer para a comunidade essa TV e esse programa, é que esse debate sobreviva ao longo dos vários mandatos, dos vários executivos que vão passar por aqui. Então, acho que a comunidade está de parabéns de ter esse veículo e ele deve ser prestigiado. Precisamos investir na audiência desse programa. Tá certo. Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados. A você de casa, muito obrigado pela sua audiência. Fica o convite para que você acesse as nossas redes sociais, fique por dentro do trabalho aqui do Legislativo, para conferir os demais programas da TV Câmara. Vai lá, acesse as nossas redes sociais. Convido também aos telespectadores para que a gente possa se encontrar no próximo programa. Um grande abraço e até lá.